Paz seja convosco. Além das nossas videoaulas no ITQ e outras atividades como cobertura de eventos ou atividades dos cursos, particularmente do estágio supervisionado do terceiro ano, nós vamos começar agora também uma série de vídeos curtos, objetivos, simples, onde abordaremos algumas ideias, alguns pontos para discussão, algumas interpretações de fatos ou textos bíblicos, e tudo isso à luz da visão de Deus, a visão da sua palavra. Chamaremos esse novo quadro de A Sabedoria que Vem do Alto. Hoje vamos iniciar com um assunto que talvez seja bem polêmico, esteja bem em voga, que é a questão: existe ou não existe o coach gospel? Eu posso dizer que tenho uma certa autoridade para falar sobre esse assunto, porque eu tenho também um curso MBA, um curso de pós-graduação sobre a temática de liderança e coach executivo. Por conta disso, vamos entender a diferença do papel de cada uma dessas pessoas que nós temos envolvidas em um processo de capacitação, num processo de orientação. Inicialmente, nós temos o professor. O professor e a sua relação com o aluno, normalmente ela é limitada a uma sala de aula, a uma escola, algum local específico, horários específicos. Normalmente, termina essa aula, cada um vai para a sua casa, vive a sua vida e só se encontra numa próxima oportunidade, na sala de aula, no dia seguinte ou no decorrer da semana, naquele horário pré-determinado. Temos um outro modelo, que é o modelo do discipulado. Esse modelo do discipulado, ele já extrapola uma sala de aula, ele é uma oportunidade de convivência, aconselhamento, orientação, exemplo, no exercício de muitas atividades, na preparação para, no nosso caso, um processo de santificação, nosso aperfeiçoamento ministerial, um crescimento espiritual, uma vida cristã mais próspera, produtiva, dentro da visão de Deus. Esse trabalho é realizado em células, grupos missionários, outras atividades na igreja, por meio deste contato direto, ou seja, não se limita a um dia e uma hora específico, ele é mais abrangente. Um próximo modelo que nós temos é o modelo de mentoria. Na mentoria, já é uma ação mais específica, ou seja, o mentor está preparando, capacitando alguém especificamente para andar junto dele, muitas vezes até para substituí-lo numa função. Por exemplo, um pastor antigo ou pastor presidente da igreja local, ele pode levantar alguma liderança para fazer um trabalho de mentoria. Aquelas pessoas que serão os seus auxiliares mais diretos, aquelas pessoas que no futuro talvez exerçam uma função no mais alto nível na igreja, ou até, dependendo da situação, que seja seu substituto no futuro. É muito comum também essa mentoria de pai para filho. É muito comum também essa mentoria em um grupo, quando alguém tem uma necessidade de seguir adiante e passar aquela função. Um pastor que foi designado para assumir uma nova obra e ele é responsável por um grupo de jovens, por um grupo de casais, pelo grupo de homens, ele pode conduzir um processo de mentoria em relação ao seu substituto, aquele que vai prosseguir no ministério no seu lugar. E, por fim, nós temos o coach. Este é o mais complicado, por ter uma visão um pouco mais moderna e está misturada de muitas ideias erradas. Primeiro ponto, infelizmente, a igreja do século XXI tem trazido conceitos supostamente de administração, mas muito mais voltadas a motivacionais, a autoajuda ou outras visões como confissão positiva, e isso tudo vai impregnando a igreja de princípios que não são bíblicos. Muitas vezes se usam passagens bíblicas, mas com uma visão motivacional. Uma passagem bíblica que foi simplesmente extraída fora do contexto e não se aplica para aquela pessoa, naquele momento, naquela situação. Para entender bem o conceito de coach, nós temos que ir para o significado da palavra. Ela vem de uma palavra francesa, que era o coach, que era literalmente o cocheiro, aquela pessoa que conduzia uma pessoa de um lugar para outro. Ela era responsável pela condução de alguém para atingir o seu objetivo, no caso, chegar até um lugar. Com a evolução, essa palavra foi derivando em inglês para coach, que é a mesma palavra para
treinador. E o conceito de coach é justamente esse: uma pessoa que está ajudando a capacitação de outra para atingir os seus objetivos. Aquilo que se vê no dia a dia, de uma pessoa ministrando uma palestra para 1.000 pessoas, cobrando R$1.000, R$2.000 por uma série de conferências para falar sobre ideias, princípios do coach, ou outras pessoas que julgam que vão aprender ou vão se tornar um coach naquele evento, isso não tem nada a ver com o trabalho de coach. Isso é uma palestra caça-níqueis, onde ele vai falar conceitos gerais e não vai acompanhar, as pessoas não terão oportunidade de aplicar ou receber aquelas orientações diretamente e colocar em prática. Precisamos entender bem esse primeiro aspecto. O coach tem uma relação pessoal, uma responsabilidade por aquela pessoa ou grupo que vai ser orientada que atinja os seus objetivos. Temos, no caso, um coach executivo, um coach empresarial, mas vamos entender aqui, no caso da nossa igreja, um coach pessoal. Tomando como exemplo um treinador de salto em distância, ele vai acordar com o seu atleta o que ele quer fazer, o que ele precisa fazer. Se ele tem um objetivo, quero saltar 7 metros, vai ser realizado um treinamento específico para que o atleta treine 7 metros. A responsabilidade, a coordenação, o planejamento é do coach em comum acordo com esse atleta. Ou seja, este treinador vai identificar e vai personalizar uma série de ações que deve ser tomada pelo atleta. Mas quem vai efetivamente saltar é o atleta. Não é o treinador que resolve tudo, não é o treinador que faz tudo, mas ele está acompanhando e está também compartilhando do seu sucesso ou do seu fracasso. Passado um tempo, esse mesmo atleta pode dizer: eu quero ter um índice e ficar entre os 5 melhores do Distrito Federal. Ou eu quero participar do Troféu Brasil. Eu quero ter índice para participar das Olimpíadas. Eu quero ir para uma final olímpica. Eu quero ser um medalhista olímpico. Ou eu quero ganhar a medalha de ouro olímpica e estabelecer um recorde mundial. Tudo isso é trabalhado em comum acordo, dentro da capacidade, das potencialidades, do tempo disponível e assim por diante. Para a igreja, um trabalho de coach é um trabalho individual, é um trabalho de compreender a situação existente e os objetivos que são estabelecidos. Dando um exemplo bem direto e concreto da Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja do Evangelho Quadrangular, quando implantou o seu trabalho da igreja estruturada em células, ela contratou um coach chamado de Joel Comiskey, o nome vai estar escrito aqui embaixo, que é bem complicado, um nome estrangeiro, que é um especialista, um estudioso da igreja estruturada em células por todo o mundo. Nós temos vários livros publicados dele, inclusive nesse processo de capacitação, da estruturação do trabalho em células, foram distribuídos para esses líderes que implantaram vários livros gratuitos sobre o trabalho em células. E, inclusive, um deles, onde ele chama de coach o próprio supervisor de células, aquela pessoa que orienta os líderes de células. Ou seja, ele foi contratado pela Igreja Nacional para fazer esse trabalho de coach e estruturar a Central Nacional de Células, a visão, a estrutura dos primeiros congressos, as ações, o material que deveria ser elaborado, como que deveria ser distribuído, quanto tempo isso duraria. Mas ele mora nos Estados Unidos, ele não ficou aqui no Brasil indo de igreja em ponto em ponto. Ele orientou no nível nacional e havia essa interação de maneira que, à medida que os objetivos foram sendo atingidos, foram sendo obtidas aquelas respostas programadas ou trabalhadas em conjunto, ele não teve mais necessidade de continuar com esse trabalho e encerrou-se, então, esta fase de um coach para implantação do projeto da nossa igreja estruturada em células. Este é o trabalho do coach. É um trabalho em comum acordo, um trabalho de desenvolvimento, um trabalho de conversa, negociação, acompanhamento. Nunca vai existir um caso de um coach de 1.000 pessoas simultaneamente, de um coach que simplesmente fale sobre o assunto, de um coach que traga algumas ideias teoricamente mirabolantes do outro mundo, uma nova visão e simplesmente da boca para fora, se ele não trabalhar, acompanhar, fizer um projeto
e específico. Então, não seja enganado, não vá atrás de novas ideias, modismos, sem compreender. Se na sua igreja, no seu grupo, no seu ministério, você for realizar um trabalho, você precisar de alguém que oriente, aconselhe, identifique qual é a melhor modalidade. Um professor, um mestre discipulador, um mentor ou, se for necessário, também um coach. Mas não podemos misturar as coisas, não podemos ir nos modismos, não podemos nos apegar simplesmente em palavras vazias, de boca para fora e que não estão baseados na palavra de Deus. Concluindo, nós podemos dizer que Jesus ensinou uma grande multidão, ele discipulou os 70, inclusive os enviou para uma missão evangelística 2 a 2, mentoreou os 12 apóstolos, particularmente Pedro, Tiago e João, que eram considerados do seu círculo íntimo, mas não foi coach de ninguém. Ele não veio a esse mundo para trabalhar por objetivos específicos de pessoas, mas para fazer aquela obra que o Pai entregou nas suas mãos. Dar a sua vida, ressuscitar, nos reconciliar com o Pai e nos dar a garantia da vida eterna.